Olá, meu povo! Boa tarde, como é que vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E esse vídeo nada mais, nada menos é do que um relato da minha cirurgia que eu fiz ano passado. Nossa, relato depois de um ano? É claro, gente, é um ano, já passou, já sarou, já cicatrizou, já tô bem. E agora eu posso falar com propriedade do que eu fiz, do processo que eu passei, de como tudo aconteceu e eu quero contar pra vocês. Peço que vocês prestem bastante atenção, que tem bastante detalhes. Já peço perdão, que é um vídeo extenso, um vídeo longo, mas é devido aos detalhes mesmo da questão da cirurgia. Bom, para que fique claro para todos vocês e que possa agregar em alguma coisa na tua vida, de uma forma ou de outra. Bom, então, bem, bora pro vídeo. Já não se esquece de deixar o seu like, de se inscrever no canal, de ativar os sininhos das notificações, de comentar no vídeo, de compartilhar, mandar pros seus amigos, mandar pros seus familiares. Tem muita gente que conhece a minha história, que sabe do que eu passei, mas tem muita gente que ainda não sabe, tem muita gente que às vezes está enfrentando o mesmo problema, tem muita gente que às vezes está nesse caminho, nessa busca por uma melhora de saúde. E tomara que Deus abençoe, que esse vídeo agregue de alguma forma na sua vida. Que Deus abençoe. Vamos lá, meu povo. Quem sabe a qualidade de imagem não esteja muito boa? Porque eu tô usando a câmera frontal do celular, porque meu celular tá dando uns negócios nele meio louco. E aí, ele fica gravando até uma parte, ele para e tudo some, e eu fico aqui falando sozinha. Já é a terceira vez, gente, é a terceira vez nessa tarde que eu vou tentar gravar esse vídeo pra contar pra vocês. Vai dar certo, tá? Nem que eu tenha que ir gravando de pedaço em pedaço, depois eu edito tudo. Vai dar certo. Vamos lá, bora lá. Pois então, deixa eu contar pra vocês o que aconteceu comigo. Deixa eu me ajeitar aqui. Deixa eu contar pra vocês o que aconteceu comigo. No ano de 2022, eu estava normal, assim. Vou começar a contar pra vocês desde lá do começo, por isso que eu falei que o vídeo vai ser um pouquinho extenso. Se vocês ouvirem algum barulhinho, eu tô com a Agatha e com o Arthur em casa hoje, então, casa que tem criança, o silêncio é quase que inevitável, né? O Abner foi trabalhar com o pai. Foi com o pai acompanhar, na verdade, né? O pai trabalha e ele gosta de estar envolvido, gosta de ficar vendo, e foi junto. Eles estão de férias, né? E a Agatha e o Arthur estão comigo em casa. Pois então, vamos lá. Tudo começou no ano de 2022. Na verdade, os meus problemas eu já trago da minha infância. O médico comentou isso com a gente, que na situação que chegou, o estômago, o intestino e tudo mais, é algo que eu já trago da minha infância, de uma alimentação errada a vida toda. Muitas coisas, muitas coisas. Sobrepeso desde a minha infância, né? Desde a minha infância eu tenho sobrepeso. Adolescência, juventude. Eu sempre lidei com a questão do peso, né? Tive sobrepeso. Mas eu sempre fui uma gordinha parelha, assim, sabe? Eu não engordava só de barriga, ou... Não, eu engordava parelho. Assim como quando eu emagreço parelho. Até eu brinco que às vezes quando eu emagreço 1 quilo, 2 quilos, dá muita diferença, porque parece que emagrece geral, sabe? É bem engraçado. Mas, cada um, né? Cada um é cada um. E aí, pessoal, no ano de 2022, a minha sogra teve um sonho. E a gente ficou um pouco preocupado, mas ficamos assim, né? Porque Deus tem suas formas de falar. Eu acredito, eu creio muito nisso. Eu peço muito que vocês respeitem isso. Eu acho que independente de qualquer religião, de qualquer crença sua, eu acho que o respeito fala alto, acima de tudo. O respeito pela minha fé, o respeito pelo que eu acredito. E eu testifico isso, gente, porque é coisa minha, é coisa que eu vivi. Desde menina eu dizia assim pra Deus. A minha oração era a seguinte: Senhor, não me deixe viver apenas de contar os testemunhos de outras pessoas. Eu quero contar os meus testemunhos. E às vezes a gente fala as coisas assim meio que sem pensar, sabe? Mas é bom você ter experiências com Deus e você contar aquilo que você viveu, aquilo que você sentiu na pele, sabe? Porque não tem, a gente entende muito melhor as coisas quando a gente sente, quando a gente passa. Você, por mais que você tenha compaixão, por mais que você tenha uma empatia, tudo mais, mas você vai entender a outra pessoa de fato quando você sentir na pele, sabe? Eu sempre digo isso. Em todas as áreas da vida, em todas as áreas da vida. Você não vai compreender alguém que passou por um divórcio, por uma separação. Você não vai sentir a dor dela, saber o que a pessoa passou, se você nunca passou por isso, sabe? Um casamento difícil, complicado, você não vai ter como entender a pessoa se o seu é perfeito, você não sabe nem o que é isso. Você não vai entender uma pessoa doente, uma pessoa com uma enfermidade que impossibilita ela de trabalhar, muitas das vezes. Você não vai entender ela se você não passar por isso. Você vai achar que é malandro, que é preguiça, né? Você não vai entender uma pessoa que tá passando por um problema financeiro se você nunca passou por isso, se a tua vida sempre foi boa, se você sempre teve
tudo que precisava, se você nunca passou um aperto, você nunca teve que tirar daqui pra botar ali, dar um jeito, fazer umas horas a mais de serviço, você nunca vai entender. Então assim, tem coisas que a gente precisa passar na vida sim, precisa passar pra amadurecer, pra entender, pra aprender o que o Senhor quer nos ensinar. A vida é um constante aprendizado. Enquanto a gente estiver respirando, a gente está aprendendo. Então, eu lembro que no ano de 2022, como eu disse pra vocês, eu trago coisas da minha infância. Eu sempre brinco e falo que a minha mãe me criou no chá de Marcela. Me criou no chá de Marcela. Tudo que eu comia eu passava mal. Madrugadas a minha mãe acordava e eu tava passando mal e muita dor de barriga, e a minha mãe corria fazer um chazinho de Marcela, melhorava, voltava a dormir. Mas a gente não tinha conhecimento disso, então eu fui filha única, mas a gente não tinha conhecimento disso, então não culpo meus pais, jamais, misericórdia, fizeram o melhor que puderam. Mas não foi levado a um médico, não tinha um diagnóstico, até porque a tecnologia avançou muito. Hoje em dia se ouve muito mais falar de intolerância a certos alimentos, intolerância à lactose, tanto que a minha mãe também tinha intolerância à lactose. Mas naquela época não se ouvia falar tanto. Gente, eu vou fazer 30 anos em maio desse ano, e eu cresci com isso, sabe? Cresci passando muito mal com coisas que eu comia, leite, coisas gordurosas, queijo, cresci, pão, coisas assim, eu passava mal, acabava que eu passava mal. Só que como eu sempre fui uma criança acima do peso, às vezes a minha mãe achava que era porque, Caíssa comeu demais, hoje tá passando mal. Então era uma coisa assim, meio relacionada, coisas de mãe. Hoje eu sou mãe, hoje eu entendo essas coisas. Mas o meu problema começou na verdade na infância, né? Só que quando a gente tem uma vida assim desregrada na alimentação, geralmente não dá um resultado imediato. Isso é com o passar dos anos. Com o passar dos anos as coisas começam a aparecer no teu organismo. É como se tivesse um limite pro teu corpo e ele fosse enchendo, 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 e ele chega no limite e ele extravasa. Aí, mas eu sou um gordo saudável. Era o que eu sempre utilizava. Eu dizia, mas eu sou uma gordinha saudável, eu não tenho problema nenhum, só sou gordinha, mas sou saudável. Gente, quando ultrapassou o limite, tudo que tinha pra aparecer, apareceu. Só pra vocês terem noção, perante Deus eu falo isso, eu cheguei a tomar 18 tipos de comprimido por dia. 18 tipos de medicamentos. Não era suplementação. Hoje eu tomo suplementações. Não posso ficar sem as vitaminas. Tem coisas ali que é pro resto da minha vida, mas não posso ficar sem as suplementações. Mas são suplementações. Eu já tomei 18 tipos de medicamentos para problemas diferentes. Bom, coração, já tomei para triglicerídeo, gordura no fígado, colesterol, para anemia, já tomei para pressão alta. Pressão alta eu tomei 12 anos de medicação para pressão alta. 11 anos, na verdade 11 anos e meio mais ou menos por ali eu tomei para pressão alta. Não podia ficar sem, se ficasse sem passava muito mal, era terrível. E isso fora outras medicações que eu precisava tomar, porque o meu corpo todo doía, remédios para dores. Meu corpo doía muito, o sobrepeso acarretou muito sobre mim, sabe? Então, é complicado, gente, é complicado. O cuidado que a gente precisa ter consigo mesmo a gente acha que é bobiça, sabe? Só que a gente só percebe isso quando a gente chega num limite, quando tu já tá passando mal, quando o médico te dá um diagnóstico assim que você fica apavorado. Aí você quer reverter toda a situação e aí o tempo já passou e aí não tem o que fazer, aí é encarar de frente. Tem pessoas que acabam passando por situações complicadíssimas, risco de vida e tudo mais. E o negócio é sério. Vamos lá então pro que interessa. No ano de 2022, eu já não tava muito bem, já tava uns dias assim que eu não andava muito bem, mas foi no final do ano que eu comecei a ficar mais ruim, comecei a passar mais mal. Era aniversário da minha sogra, no dia 30 de novembro de 2022. Eu tava ruim, eu lembro como se fosse hoje, que era o dia do aniversário dela, meu cunhado ia fazer o aniversário dela lá fora, minha cunhada tinha ligado, dito, Raíssa, vem um jantar aqui, a gente comprou um bolo, vai comemorar o aniversário da sogra aqui, todo mundo. Eu tinha o meu menino menor, eu tenho 3 filhos, pra quem não sabe, sou casada há 13 anos e tenho 3 filhos. E o meu menininho menor ainda, eu amamentava ele. E eu disse pro meu esposo assim, eu disse, amor, será que a tua mãe vai ficar triste se eu não conseguir ir no aniversário dela? Eu tô passando muito mal, tô com muita dor na barriga. E aí a gente vai lá, querendo ou não, tu come um pedacinho de bolo, tu come uma carninha, alguma coisa assim. Eu já não tô legal, será que ela vai ficar triste? Ele disse, olha, Raíssa, eu de ti não fazia isso. Ele disse, vamos, nem que a gente fique um pouquinho, come um pouquinho, volta. Pra quem não sabe, eu sou casada com o filho mais velho da minha sogra. Então, ele é o filho mais velho, eu sou a primeira nora. Aí depois vem
meu cunhado, a segunda nora, minha cunhada e o genro daí, né? Então eu disse, não, eu vou. Eu sou muito apegada, assim, pela misericórdia de Deus, a gente se dá super bem. Minha sogra, minha vizinha, mora a 150 metros da minha casa, 200 metros no máximo. A gente se dá super bem. Graças a Deus por isso, que o Senhor guarde, né? Porque hoje em dia é tão difícil, né? O inimigo luta bastante. Pois então, vamos lá. Deixa eu contar pra vocês. Deixa eu continuar contando pra vocês o que aconteceu. E aí, então, meu povo, depois desse aniversário da minha sogra, eu marquei bem essa data, gente. Por que eu me lembro que eu piorei nesses dias? Porque eu marquei bem essa data. Porque 1 ano depois disso tudo ter acontecido, é que Deus mostrou pra minha sogra em um sonho. Só pra vocês entenderem. Gente, eu peço que respeitem muito essa questão, porque pra mim é muito importante e muito delicado. Independente da sua religião ou da sua crença. É uma forma que Deus usa muito pra falar comigo, é através de sonho. Deus se revela dessa forma, Deus mostra e acaba que acontece. Então, a palavra do Senhor diz que nada acontece sem que o Senhor não tenha avisado os seus. Então, eu creio que essa é uma forma que o Senhor se revela a mim, se revela a minha sogra, pode se revelar a você, a muitas outras pessoas. A gente não sabe, né? E até eu acredito que essa questão é muito particular de cada pessoa, né? Cada pessoa sabe da sua vida com Deus. Peço perdão a vocês pelos meus cabelinhos, mas solto ia ficar pior do que preso, tá? Porque pra quem quase ficou sem cabelo, ó, tá criando forma, criando vida agora. Então, gente, eu comecei a passar muito mal no final do ano de 2022 pro ano de 2023. E quando foi no começo do ano de 2023, eu até fui no final do ano, no começo de dezembro de 2022, eu até fui no hospital. Eu fui informada no hospital da minha cidade, sempre fui muito bem atendida aqui, mas eu fui avisada no hospital da minha cidade que era final de ano e que não estava mais sendo marcado nada, nem exames, nada, eles estavam deixando tudo para janeiro. Então, a princípio, no começo de janeiro, era para mim ir lá, para passar por uma avaliação médica com a clínica geral. E aí depois ela ia me encaminhar para um médico necessário, especialista na área, do que eu sentia, ia me pedir uma bateria de exames e tudo mais. E foi o que eu fiz. Eu aguardei começar o ano de 2023. Quando o ano de 2023 voltou, eu fui no hospital, comecei a fazer acompanhamento com a médica ali. Eu já tinha acompanhamento com a nutricionista desde 2015, aqui na minha cidade. Não com frequência, confesso que não era com frequência. Eu ia, fazia as consultas, retornava e abandonava os cardápios da Nutri e não seguia até o fim, e assim ia indo. Mas, negligência minha, eu assumo a responsabilidade que muitas coisas foram negligência minha. Eu fui, a médica me pediu uma bateria de exames. Gente, eu tenho exames que vocês não têm noção do tanto de exames que eu tenho, que eu fiz nesse período. Nesses 3 anos que a gente tá enfrentando essa batalha, né? Tudo que é exame que vocês possam imaginar, eu já fiz, boa parte. E aí eu sei que eu fui com a médica, começamos a fazer o acompanhamento. Ela me passou a princípio omeprazol, porque eu sentia muita dor no abdômen, muita dor no estômago. Como eu tive problema de sistema nervoso há muitos anos mesmo, tomava medicação controlada, já tomei antidepressivo, já tomei medicação controlada por muitos e muitos anos. Ela até achava que fosse crise dos nervos, alguma coisa assim, mas estávamos fazendo os exames para avaliar, bem certinho. Acontece que enquanto os exames não ficavam prontos, né, e precisava de uma endoscopia, uma colonoscopia, eu não tinha condições para pagar. Dei entrada pelo SUS, tinha que aguardar, sair para fazer. É uma fila de espera, vocês sabem como funciona a questão do SUS, é uma fila de espera. Você tem que esperar a sua vez. Tem pacientes ali que precisam mais do que você, que também estão esperando, estão aguardando. Então funciona dessa forma, não adianta. Não adianta chegar lá e querer fazer escândalo, porque não resolve, gente, não adianta. É uma fila de espera, não tem o que fazer. Não tem o que fazer. É um sistema e não tem o que fazer. E aí, começou as aulas no mês de fevereiro. Meu menino começou a passar muito mal na escola. Ele tinha um coleguinha que ele era muito apegado. Esse coleguinha foi mudado de escola, os pais dele se mudaram de escola. E meu menino começou a ter umas crises muito fortes, porque o Abner nunca foi de muitos amigos. Ele sempre tem 1 ou 2 amigos, ele se apega naqueles e ele sempre foi assim, cada filho é de um jeito, né? E o Abner também, ele é bem imperativo, bem agitado. Então, a gente não sabia o que estava originando aquelas crises nele, né? Desde então, ele nunca tinha apresentado nenhum sintoma de nada. E ele ficava muito pálido, a ponto de desmaiar, se abaixava no chão, se acrocava, dizia que doía muito a barriga, o peito, a boca dele ficava toda roxa, ele perdia toda a cor, passava muito mal. Isso foi em fevereiro. As professoras na escola levaram um susto, porque deu umas crises nele na escola, não sabiam o que fazer. E eu também, como mãe, não sabia o que fazer, porque até então nunca tinha dado essas crises. E eu falei pro Anderson, eu disse, a gente precisa levar esse menino no médico. E o Anderson disse, e os teus exames? O que nós vamos fazer? Ou levamos o Abner ou vemos o que dá pra fazer com você, porque os dois juntos não tinha como. Gente, eu não tenho vergonha nenhuma de falar isso, tá? A gente tem que assumir, a gente tem que ser responsável. A gente tem que falar da nossa realidade com propriedade. Se você tem, amém por isso, glória a Deus por isso. Mas se você não tem, não fica maquiando.
Não fica mantendo uma vida de aparência. Não fica. Você tem, você pode, beleza. Você não tem, você não pode, assuma. E aí, eu lembro que eu falei pro Senhor, dobrei meu joelho, eu orei, eu disse, Deus, eu não tenho que fazer os meus exames. Mas o Senhor sabe que eu sou mãe. E nesse quesito de mãe, peço perdão que eu me emociono, porque só quem vive essas coisas pra saber. Eu disse, eu sou mãe. Eu posso esperar mais um pouco. Eu esperei até agora, eu posso esperar mais um pouco. Mas o menino não anda bem. A escola já comunicou. O senhor sabe que o menino não tá bem. Eu não sei o que o menino tem. O Abner é meu menino do meio, né? E eu disse, eu preciso fazer esses exames nele. Preciso levar esse menino no médico. Levei na pediatra da minha cidade. Ela encaminhou ele pro cardiologista. Difícil pra conseguir cardiologista pra criança aqui onde eu moro. Eu consegui só um cardiopediatra particular. Uma cardiopediatra maravilhosa. Até que o meu menino faz acompanhamento até hoje. Doutora Juliana Abuchain, se eu não me engano. De Blumenau. Ela é maravilhosa. R$750 a consulta com um ecocardiograma junto. Eu lembro que eu fui com R$800, R$50 a gente foi com a saúde, R$50 pra gente comer, se precisasse comer alguma coisa, né? Porque a gente saiu madrugadinha, voltava só depois do meio-dia. E R$750 pra pagar a consulta dele com um exame. Graças a Deus deu tudo certo. Ele foi diagnosticado, sim, com sopro no coração. Mas foi uma nova adaptação, até a gente se adaptar foi difícil. Mas hoje em dia a gente já tá acostumado. Quando dá as crises nele, a gente já sabe o que fazer, já sabe como agir. Ele já conhece a si próprio, já tem ciência do problema dele, então ele já cuida. Ele é muito agitado. De fato, dos 3 que eu tenho, ele é o mais agitado. Ele não para. Acho que só quando dorme. Não sei ainda se não se mexe um monte. Mas... hoje ele tem ciência, né? Hoje ele vai fazer 9 anos de idade mês que vem, então hoje ele tem ciência da situação dele, do problema de saúde dele, que se o Senhor Jesus não fizer um milagre é pra vida toda, então ele tem que aprender a lidar com isso e cuidar disso, né? Resumindo a história, a gente fez o exame que precisava nele, pagamos e eu voltei pra casa. E ruim direto. Ia no hospital, tomava medicações, voltava pra casa, ruim. Quando foi no mês de março, isso foi no mês de março que eu levei o Abner. Em fevereiro ele começou a passar mal na escola, eu consegui a consulta pra março, levamos ele em março, e quando foi em abril, no mês de abril, que eu consegui realizar os exames que eu precisava. A gente pagou um médico pro coração, porque eu tenho arritmia, né? Então a gente precisou pagar um cardiologista, precisou pagar um ecocardiograma, saiu em torno de uns 600 e poucos reais, só esses dois. A gente precisou pagar a colonoscopia e a endoscopia, porque estava demorando muito pelo SUS, eu estava passando muito mal. A gente tem um casal de amigos aqui e eles estavam acompanhando a situação e eles vieram aqui na nossa casa. Não, minto. Eles convidaram a gente para tomar um café na casa deles e a gente foi. E quando a gente chegou lá, eles conversaram. Eles disseram: ó, a gente tem acompanhado a situação da Raíssa, assim. A gente vai arrumar esse dinheiro para vocês. Nós não tínhamos, gente. Gente, eu não tenho vergonha nenhuma de falar isso, porque é a sinceridade do meu coração e Deus sabe. Eu não tinha de onde tirar. R$1.350 uma colonoscopia com uma endoscopia, com uma biópsia feita, tudo certinho. Eu não tinha de onde tirar, gente. Nós não tínhamos naquela época. O Anderson trabalhando no picolé e a gente trabalhando com as coisas de panificação, eu passava mais mal do que bem, não aguentava ficar na padaria. Ele tinha que pagar alguém pra trabalhar junto com ele, porque eu não aguentava estar lá. Passava muito mal. Então não tinha condições, gente. Não tem rodeio, não tem fazer bonitinho, não tem outra história. Essa é a realidade, não tinha. E aí esses amigos nos ajudaram nesse valor. Vocês perdoem que eu tô meio encurvada aí, eu sei que não é bom, mas só pra mim não precisar mexer nesse celular que tá dando pânico. E aí eu lembro que eles emprestaram dinheiro pra gente e eu fui e fiz todos esses exames. Isso já é em abril de 2023. Fiz todos os exames, peguei o resultado dos exames, fiz a colonoscopia, fiz a endoscopia. E vou dizer uma coisa pra vocês. Por favor, pelo amor de Deus. Gente, quebrem esse preconceito de ter que fazer uma colonoscopia, de ter que fazer uma endoscopia. Quebrem esse preconceito, por favor. Fala alguém que passou por isso, fala alguém que chegou no extremo do extremo. Gente, por favor, quebrem esse preconceito. Mulheres ainda nem tanto, porque elas se submetem a ginecologista, a fazer acompanhamento. Mas homens, eles têm um tabu, um preconceito com isso. É fora do sério. Gente, vão, é essencial, é importante, é necessário. Você precisa saber como você está por dentro. Você precisa saber o que está acontecendo com você. Eu premeditei por muito tempo, gente. Por anos, essa situação de estar passando mal, a infância assim passando mal. E nunca foi feito um exame, nada. Quando eu fui fazer, já estava complicada a situação. Por isso que eu digo, gente, façam. É um procedimento tranquilo, você é anestesiado, você não sente dor, é indolor. Você não passa vergonha. Aqui na clínica que eu fiz, gente do céu, eu faria quantas vezes fosse necessário. Não tenho que reclamar, não tenho. Só o que eu tenho pra dizer é que eu me arrependo de não ter feito antes, porque eu teria descoberto muito antes, teria sido bem tratável de uma forma bem mais prática, bem mais fácil. E isto foi
em abril de 2023, quando eu fiz esses exames. Só recapitulando um pouquinho para vocês, eu tive um sonho no começo do ano. Como eu falei para vocês, é uma forma que Deus fala comigo, eu não sei explicar. Eu tive um sonho no começo do ano que eu entrava dentro de um hospital e dentro desse hospital tinha uma sala, como aquelas salas de filmes americanos que divide com um tecido, tipo uma cortina, os pacientes. E eu ficava nessa sala de espera e tinham muitos pacientes lá. E uma médica vinha e tirava, uma enfermeira vinha e tirava uma gota de sangue do meu braço e aplicava nos outros pacientes. Era gotinhas, tipo, ela tirava muito pouco e aplicava nos outros pacientes. E eu gritava desesperada dentro daquela sala. E eu dizia, para com isso, vocês vão matar todas essas pessoas. Eu estou com uma doença, isso no sonho. Eu dizia, eu estou com uma doença que tomou o meu estômago, atingiu o meu intestino e ela se espalhou pela minha corrente sanguínea. E não tem mais volta e vocês vão matar essas pessoas. Eu dizia isso no meu sonho desesperado. E eu lembro muito bem que aquelas pessoas não conversavam comigo, aqueles médicos, aquelas enfermeiras, eu só me via eles me levando de maca pra lá e pra cá dentro daquele hospital, de quarto em quarto. E aí, de repente, quando eu tava muito desesperada, ela aplicou num senhor. E esse senhor, tipo, meio que ele se passou. E ele deu um suspiro e ele fez... E olhou pra mim e deu um sorriso, aliviado. E aí eu olhei pra aquela moça e disse, vocês vão matar. Vocês não têm noção do que vocês estão fazendo. E quando eu falei isso pra moça, a enfermeira, ela tirou a touca da cabeça e ela abaixou a máscara. E ela era loira, dos olhos azuis, claros. Ela tinha um sorriso lindo que me transmitia uma paz. E ela olhou pra mim e disse, não, Raíssa, você já está curada. E eu fiquei com aquele sonho na cabeça. Só que eu não tinha contado pra ninguém. Eu fiquei pra mim com aquele sonho e deu. E quando foi no mês de abril que eu fiz os exames, eu trouxe pra clínica geral da minha cidade. E ela disse, Raíssa, eu não posso te ajudar. Teu problema já foi mandado pra biópsia. Então o teu problema, quando chegar a biópsia, tu precisa procurar um gastro. Porque pelo que eu vejo aqui, não tá nada bem no teu estômago. E o teu intestino também. Então você precisa procurar alguém especialista nessa área do trato do sistema digestivo e ver o que você vai fazer. E eu fiquei preocupada e tudo mais, mas entregamos nas mãos do Senhor e tudo mais, e confiamos que Deus faria o melhor, né? Corremos atrás do gastro, marquei uma consulta particular com o gastro. Eu lembro que na época eu paguei R$350, porque pelo SUS ia demorar muito tempo pra mim conseguir, então a gente pagou particular, deu um jeito, pagou particular. Eu fiz essa consulta com o gastro, e quando eu fiz essa consulta, ele disse pra mim, Raíssa, eu vou te explicar certinho o que tá acontecendo com você. Você está com sobrepeso, obesidade de grau 3. Você tem uma hérnia de hiato de 8 centímetros de circunferência no esôfago. Ela está muito grande. Você está com refluxo. Você tem esofagite. E você está com gastrite grave. Teu estômago está todo machucado. Você tem pólipos dentro do teu estômago. Você tem uma bactéria que se chama H. pylori. Essa bactéria, presta atenção, essa bactéria, ela forma nódulos cancerígenos. Ela se espalha pelo intestino, pelo estômago, final do estômago, pelo intestino. E o último estágio dela é a corrente sanguínea. E quando ela vai pra corrente sanguínea, não tem mais volta. O médico foi bem sincero pra mim, foi o Dr. Lorival, daqui da onde eu moro. Ele foi muito sincero comigo. Ele não fez rodeio nenhum. Ele sentou na minha frente e disse, você não pode comer isso, você não pode comer aquilo, você não pode comer aquilo, você vai para um acompanhamento com a nutricionista, você precisa eliminar peso, você precisa passar por uma cirurgia para remover essa hérnia, você precisa passar por uma cirurgia para remover esses nódulos antes que a situação vá ficando mais agravada, antes que vai piorando a situação, você precisa passar por uma cirurgia. E eu levei um choque, gente, eu levei um susto, tipo, na hora eu escutei tudo de bem, eu vim pra casa, eu conversei com o meu esposo dentro do carro, eu contei pra ele, assim, mais ou menos por cima, porque a gente tava aguardando o resultado da biópsia, que só tinha vindo uma, né, não tinha vindo outro ainda, porque eu fiz do estômago e do intestino. E ele disse assim pra mim, eu vou marcar um retorno, quando a biópsia chegar, você retorna aqui comigo. E aí nós vamos ver o que vamos fazer. Eu não tinha condições pra dar continuidade particular, gente, não tinha, Deus sabe que eu não tinha. Vim pro SUS, voltei pro SUS, fui fazendo acompanhamento aqui, fui tomando a medicação. Gente, como eu disse pra vocês, eu cheguei a tomar 18 comprimidos por dia. 18 comprimidos por dia. Meu estômago já tava detonado. Era um remédio pra proteger ele e o resto detonava. Não tinha o que fazer mais. Ele me passou uma medicação. Ele me passou uma caixa de antibióticos que custava em torno de 430, 420 reais. Até vou deixar pra vocês uma fotinho aqui da medicação que eu tomei, que era pra matar essa bactéria, tentar resolver o problema e desinflamar esses nódulos, pra ver se conseguia dar uma evitada, pra não prejudicar muito mais, né? Gente, no ano de 2013, eu tomei 3 caixas desses antibióticos. Quando eu começava a tomar os antibióticos, eu não sabia qual dor eu preferia. A dor que o antibiótico me causava
ou a dor sem estar tomando a medicação. Porque a dor é terrível. Gente, quem já teve essa bactéria sabe o quão terrível isso é. É horrível. É terrível. A dor é terrível, é terrível, é terrível, é terrível. E aí, comecei a fazer o tratamento. A primeira caixa eu ganhei pelo hospital. A segunda caixa eu precisei comprar. E a terceira caixa eu ganhei pelo hospital novamente. Até então eu tinha o meu tio, que era vereador nesse período, né? E ele conseguiu pra mim, ele foi lá no hospital, explicou a minha situação. E o paciente tem direito, né, a ganhar. Então a saúde me ajudou, sou grata a Deus por isso. Não tenho o que reclamar, eles me ajudaram com a medicação. Foram muito atenciosos. Então, tô falando aqui pra vocês, não vou trazer críticas, não vou criticar, não vou... Precisava fazer a cirurgia. Nessa questão de precisar fazer a cirurgia, eu fiquei aguardando e aguardando. E se a gente não tivesse pago a cirurgia, eu acho que eu ainda estaria aguardando. Mas, como todos sabem, a justificativa de sempre é que existe uma fila de espera. E todo mundo está nessa fila de espera. E muitos pacientes que estão numa fila de espera, essa fila de espera é longa. Não tem o que fazer, você tem que esperar chegar a tua vez, se chamar da tua vez. E isto foi no mês de abril, quando eu recebi. No final do mês de abril, eu recebi as biópsias. E aí eu fiquei muito preocupada, fiquei muito desesperada. Retornei no gastro. E ele disse, Raíssa, precisa passar pela cirurgia. Você precisa passar pela cirurgia. Até tem uns exames aqui, ó. Eu queria mostrar pra vocês, não sei se eu vou conseguir, porque é muito ruim pra ver. Aqui onde consta as coisas que eu tinha no estômago. Tudo certinho. E aqui, ó, ele vai mostrar, eu não sei se vai dar pra ver bem, o pólipo. Até o médico circulou ali o pólipo. Qualquer coisa depois eu bato uma foto e coloco no vídeo. Tava bem grande, bem grandinho, tava bem prejudicando bastante. Sem contar que eu tenho uma colonoscopia também, a colonoscopia tá aqui atrás. A colonoscopia apresenta o quão machucado tava o meu intestino, o quão cheio de inflamação ele tava, o quanto de pólipos dentro do meu intestino, o quanto de H. pylori já tinha tomado a parte final do meu estômago e tava se alastrando no quesito do intestino. Já tava bem complicada a situação. E aí, gente, quando chegaram as biópsias, que eu tinha o diagnóstico do que eu tinha de fato, 27 anos de idade, que eu tenho as duas biópsias aqui, tanto do intestino quanto do estômago, eu não tinha coragem de contar pra ninguém que eu tinha, né? Já eram nódulos e já estavam num estágio bem avançado mesmo. Sim, ele não estava num estágio, vamos dizer, no estágio final, não, mas ele estava bem avançado, só eu sabia o que eu estava passando. E quando eu tive a notícia do médico, eu não consegui contar pra ninguém. Eu não sei se porque eu sou filha única, porque eu sempre fui muito fechada, muito reservada nessas coisas. Eu não consegui contar pra ninguém. Não sei dizer pra vocês se foi o Senhor que me fez silenciar nessa época, se foi Deus que me fez silenciar nessa época, se era algo pra mim passar. Eu não tive coragem de contar pra ninguém. A sensação que eu tinha, gente, no final do mês de abril de 2023, é que eu não queria incomodar ninguém, que eu não queria preocupar ninguém, que a vida de todo mundo tava corrida. Oi, Pantera, minha gatinha. Que tava difícil pra todo mundo. E eu não queria servir de peso e nem de incômodo pra ninguém. E eu tomei a decisão que eu ia passar por tudo isso quietinha. Prometi que eu não ia chorar, mas... e que eu não ia contar pra ninguém que a minha mãe tava trabalhando bastante, que ela também não tava bem de saúde, que ela não precisava saber, que o meu pai tinha a vida dele, por mais que, meu Deus, não passa um dia que ele não mande mensagem, mas que ele não precisava se preocupar com isso, porque ele é muito preocupado, demais até. E eu não queria incomodar ninguém, eu não queria contar pra ninguém que o Anderson tava cheio de serviço, eu já não tava podendo ajudar, tava tendo que contratar gente pra trabalhar e a gente não tava com condições de ficar pagando outra pessoa, eu precisava estar ali e eu não queria contar pra ninguém. A minha sogra tem problema de sistema nervoso, eu não queria preocupar eles, tava todo mundo na correria e eu não quis. E eu tomei uma decisão que eu ia carregar aquilo sozinha e que eu não ia falar pra ninguém. E isso foi no finalzinho de abril. E eu não contei pra ninguém. Eu peguei todos os meus exames, eu comecei a ir nos médicos, o Anderson sempre me levava, sabia que eu não estava bem, sabia que eu estava tomando medicamentos, sabia de como estava a minha situação, ele só não sabia dos meus diagnósticos finais. E eu decidi que eu não ia contar pra ele. E eu sei que muitas pessoas podem me julgar e achar errado, mas foi uma decisão minha no momento. E eu decidi ficar quietinha, mas eu contei tudo pra Jesus,
que ele era o único que podia me ajudar. E aí eu lembrava do sonho todos os dias e eu sabia que o Senhor já tinha me avisado que alguma coisa ia acontecer. Então, foi justamente quando o médico disse assim pra mim: Raíssa, essa bactéria age no estômago, ela vai pro intestino e vai pra corrente sanguínea, e quando ela vai pra corrente sanguínea não tem mais o que fazer. Eu lembrei do sonho na hora. Na hora eu lembrei do sonho que eu tive. Então o Senhor já estava me preparando. Até porque há uns 5, 6 anos atrás, Deus já tinha falado comigo a respeito do que a gente ia passar, né? Eu ia passar por um vale e tudo mais, Deus já tinha falado. Resumindo a história, no final de abril, isso foi no final de abril. No final de abril, eu tive os resultados das biópsias, fiquei quietinha, calada, não falei pra ninguém. Decidi não incomodar ninguém, ficar quietinha, calada pra mim. Só que, no meio disso tudo, eu estava num culto, numa congregação aqui próximo à nossa casa, e eu tinha tido uma visão, gente, eu não sei explicar porque eu nunca tive isso. Eu nunca tive isso, foi a primeira vez. A minha mãe estava tendo uns problemas bem sérios de saúde, bem sérios com bebida alcoólica e algumas coisas também que aconteceram na vida dela, depressão e tudo mais. E a gente vivia muito preocupado com ela, assim, sabe? De tanto que por isso que eu tomei a minha decisão, porque eu sabia que ela se aprofundaria muito mais por preocupação, porque cada um tem o seu jeito de superar as coisas, né, gente? E aí ela estava distante de Jesus, tinha se afastado, e eu estava muito preocupada com ela, então eu sempre tive aquela sensação assim, ó, fazem 10 anos que eu moro aqui, 11 anos que eu moro aqui, 11 anos e meio. E desde o dia que eu vim embora pra cá, eu tomei uma decisão que mesmo morando aqui eu não ia longe dos meus pais, por ser filha única e tudo mais. Eu tomei uma decisão de que os meus problemas eu resolveria, eu não levaria pra eles. É muita pouca coisa que eu já cheguei a contar pro meu pai, pra minha mãe. Tem muitas coisas que eles nunca nem sonharam. E geralmente quando eu contava algo, já tinha passado há muito tempo, eu já tinha resolvido, a gente já tinha superado, já tinha acertado se passar algum aperto, alguma coisa. Eles iam saber só depois que tudo já estava muito bem resolvido, isso se eu contasse. E então eu não contei pra minha mãe, não contei pra ela. Só que eu tinha tido essa visão, e nessa visão eu fechei o olho dentro da igreja, quietinha, enquanto o culto acontecia, e me deu uma angústia muito grande, e eu comecei a chorar muito, 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 e eu vi a minha mãe deitada no chão da casa dela, morta, e sem uma peça de roupa. Na minha visão eu vi isso, acredite se quiser. E eu lembro que acabou o culto, eu contei pra minha sogra, contei pra minha cunhada, e como eu disse pra vocês que Deus fala comigo dessa forma, minha sogra e minha cunhada insistiram, pediram pra me ligar. E eu liguei pra minha tia, já era tarde, eu liguei pra minha tia e disse: tia, tá tudo bem com a mãe? Tá, Raíssa, tá tudo bem. Eu disse: tia, dá uma olhadinha nela pra mim, porque ela morava nos fundos da casa da minha tia. A minha tia foi lá e viu e tava tudo bem. Ela tava bem, minha tia conversou com ela e disse: não, Raíssa, tá tudo bem. Eu disse: não, tá bom, tia, tá bom. Então, não contei o que tinha acontecido, fui contar depois pra minha tia. Depois de uns dias eu contei o que tinha visto e tal, pra eles também ficarem preparados se alguma coisa acontecesse, né? Minha mãe era muito reservada, muito isolada, era serviço e casa, casa e serviço. Mesmo que ela morasse nos fundos da casa da minha tia, eles quase nem viam ela também. Ela trabalhava direto, de segunda a segunda, restaurante, e trocava as folgas pra estar trabalhando. Então ela se isolou muito, sabe? Eu creio que a depressão também fez isso acontecer, porque quem conheceu ela não imaginaria, né? Mas Deus sabe de todas as coisas. E quando foi? No dia 2 de maio, pelo documento é o dia do meu aniversário, né? Eu nasci dia 5 de maio de 1995, mas o meu documento foi registrado dia 2 de maio de 1995. Então, no dia 2 de maio, a minha sogra chegou aqui em casa, às 7 e pouquinho da manhã. Chamou o Anderson lá fora, conversou com o Anderson lá fora, e entraram os dois pra dentro de casa. E eu sentei na cama, porque eu tava acordando, sentei na cama. E quando eu sentei na cama, a minha sogra disse: é a tua mãe, Raíssa. Encontraram a tua mãe morta dentro de casa. E os bombeiros disseram que pela rigidez do corpo ela já tá morta há 24 horas. Precisa levantar, se arrumar, ajeitar tuas coisas. E o Amarildo, que é meu sogro, vai levar vocês pra Itajaí. Nós estávamos sem carro, vai levar vocês pra Itajaí. A tua mãe faleceu. Gente, é a pior dor que alguém pode sentir na vida. É a pior dor. Eu sempre fui muito apegada no meu pai. Não quero nem imaginar como vai ser quando chegar a vez dele. Que a gente sabe que chega, né? Pra todos. Mas é a pior dor. Na hora eu não tive reação, gente. Eu não tive reação. Pra vocês saberem, eu arrumei todas as minhas coisas. Deixei as crianças da minha sogra. Eu fui pra Itajaí. Eu só consegui chorar quando eu cheguei na porta da casa do meu tio. Eu entrei em estado de choque. Eu fui na casa dela. Aguardei o corpo chegar até as 5 horas da tarde.
velamos e enterramos ela na quarta-feira. Eu voltei pra casa. E ela não sabia de nada. Que eu não tava bem, que eu não andava bem, que eu tava fazendo exames. Eu não tinha coragem de contar. Pra mim era uma coisa assim que eu ia estar incomodando, sabe? Eu ia estar preocupando. Hoje eu entendo que foi bom que eu não contei. Ela teria se preocupado muito. E não teria sido nem bom nem pra mim, nem pra ela. Quem sabe eu me culparia que a minha situação de saúde tivesse levado ela a tudo isso. Ela foi encontrada morta, a princípio diagnosticada como infarto. Ela tinha problema de pressão alta. Ela morreu com 46 anos de idade. Nova, vida toda pela frente. Ela estava muito magrinha. Ela se acabou, ela estava com 40 e pouquinhos quilos. Ela tinha a minha altura, praticamente 1,65 m por ali. Gente, é a pior dor que se pode sentir. Eu vim pra casa, eu continuei a minha vida normal. Eu estava cheia de compromissos na igreja. Eu era regente da circulação, estava ajudando num grupo de coreografia. Nós estávamos com a liderança da juventude, nós estávamos planejando o congresso da juventude, que era em agosto, que ia ser em agosto. Nós estávamos planejando todas essas coisas, vigílias com a juventude. E eu não consegui sentir o luto. Eu estava muito envolvida com tantas coisas. E eu me fechei e eu não me permiti sentir o luto da minha mãe. Até que uns 3 meses depois eu entrei num estado de choque. Eu queria gritar dentro de casa. Eu lembro que eu me tranquei dentro do banheiro e eu queria gritar. E o Anderson só tirou as crianças e me deixou sentir aquela dor, porque eu precisava sentir aquela dor. E com todos os problemas de saúde, eu quietinha, envolvida na igreja, eu ia pros ensaios, a gente ensaiava. Gente, eu vinha pra casa, parece que dentro de mim tava rasgando tudo. E eu não tinha coragem de falar pra ninguém. E me doía tudo, estômago, intestino, esôfago, por causa da hérnia tá muito grande. E eu sempre gostei de cantar. Desde que eu era pequenininha, eu sempre gostei muito de cantar. Eu canto desde os 3 anos de idade. Eu amo isso, eu amo. É um dom que Deus colocou dentro de mim. Para que o nome dele seja glorificado. Que eu não me vejo sem, sabe? Falta uma parte de mim. E eu ir num culto e eu não cantar, não é assim, tipo, ai, não me deram oportunidade, não. Misericórdia, gente, que Deus tenha misericórdia de mim. Mas, tipo, se eu tiver uma oportunidade e eu dizer não, é como se eu tivesse... Eu nem precisasse ter ido, sabe? Parece que é algo dentro de mim, assim, que faz parte de mim. Eu não sei explicar, gente, não sei explicar. Quem sabe eu vou me explicar de uma forma aí que seja compreendida de outra, mas não é. Não é por se aparecer, não é. Deus conhece meu coração. E a gente nessa correria, no meio disso tudo, eu não tinha coragem de contar pra ninguém, passando dores, tomando medicações, e o Anderson me levando pro médico, fazendo tratamento pra matar essa bactéria, e caixas de medicação. E segunda vez que eu já tava tratando essa bactéria, e ela voltava, ela retornava, o antibiótico fortíssimo não matava, e ela se alastrando cada vez mais. E aí aconteceu o congresso de jovens. E eu lembro que no domingo do congresso de jovens eu cheguei na casa da minha sogra, do meu sogro. E eu me emociono porque se não fosse eles aqui todos os dias, vendo o que a gente estava passando e socorrendo, eu acho que eu não teria suportado. Sou grata a Deus pela vida deles. E eu lembro que eu cheguei do congresso e quando eu tava vindo do caminho eu disse assim, Jesus, não deixa ter ninguém na sogra. Que a gente chegue antes do pregador, porque os pregadores ficaram hospedados ali. Eu preciso chorar. Eu tava com uma angústia muito grande dentro da minha alma. E eu cheguei e eu sentei na caixa de lenha da casa da minha sogra. E eu disse assim pra sogra, eu disse, eu só quero chorar. Eu disse, eu nunca tive tão cansada psicologicamente, fisicamente, espiritualmente. Eu tô esgotada, eu só quero chorar. E ali eu chorei tudo que eu tinha pra chorar. E eu pensei assim, hoje eu vou contar pra eles o que eu tô passando, porque eu preciso que alguém me ajude. Psicologicamente mesmo, que alguém me entenda e me ajude. E chegou o pregador, e chegou meus cunhados, e eu não tive coragem de contar. E eu fiquei com aquilo pra mim. Voltando um pouquinho atrás, a minha mãe faleceu, nós enterramos ela na quarta-feira. Na sexta-feira nós tínhamos uma vigília de jovens na igreja. O pastor não me obrigou a nada, eu quero que fique bem claro. Eu quis estar lá. A gente foi nessa vigília de jovens. A gente foi no sábado no culto de jovens, era nosso culto de jovens no sábado. A gente fazia a vigília na sexta, culto no sábado. Foi uma bênção. A juventude fez uma surpresa pra mim. Eu vou deixar passando pra vocês. Foi a surpresa mais linda. 28 anos, senti o amor e o cuidado das pessoas, sabe? A juventude fez uma surpresa pra mim de aniversário. Foi lindo, foi uma bênção.
domingo nós tínhamos culto de Santa Ceia. Foi uma bênção, o culto foi maravilhoso. E eu tava ali envolvida, gente, porque de um jeito ou de outro eu cresci na obra, eu cresci nos fundos de uma igreja, eu sou filha de pastor, sou filha de missionário, vivi 16 anos na obra missionária, a minha vida era estar envolvida nas coisas da igreja, então eu me acostumei com isso, então foi uma forma que eu achei de conseguir suportar tudo isso e passar por tudo isso estando envolvida, sabe? Só que chegou um tempo que eu não dava mais conta do meu corpo. O meu corpo físico, a minha saúde já não dava mais conta. Eu não dava mais conta. Não dava mais conta, gente. Chegou uma hora que eu não tinha nem graça mais, parece que paciência pra estar ali, sabe? Qualquer coisinha pra mim assim já me entristecia. Já eu tava ferida e pessoas feridas ferem. Então eu optei por entregar os meus cargos, largar tudo e focar na questão da minha saúde. Mas isso, eu só tomei essa decisão depois que eu operei. E isso foi em agosto do congresso, passamos. Quando foi em novembro, aniversário da minha sogra de novo, eu pensei, eu não tenho escape, eu preciso contar pra eles. Foi em outubro. O aniversário da minha sogra é em novembro, mas ela sonhou em outubro. Ela veio aqui em casa um dia e disse, Raíssa, eu tive um sonho contigo. Fiquei pensando, ela disse. Era meu aniversário, ela contando o sonho, esse é o sonho dela. Era o meu aniversário e todo mundo chegava e me entregava presente feliz e contente. Você chegou e me entregou um presente triste. Você estava muito triste, um semblante abatido. E no meu sonho eu falei para o Amarildo, que é o meu sogro. Ela disse assim, eu falei, meu Deus, o que tem com a Raíssa? E diz que nesse sonho ele respondeu para ela e disse, Janete, ela não tá triste. A Raíssa tá doente, Janete. E ela veio e contou para mim. E quando ela contou para mim, eu me obriguei a contar. Eu disse, sogra, eu não tô bem. Assim. Gente, eles entraram num desespero, numa preocupação. Que a minha sogra emagreceu, ela não conseguia comer direito. Viraram a noite naquele dia, orando e acordado. Porque eu tenho 3 crianças pequenas. Eu sou esposa do filho deles. Eles me tratam como filha, gente. Se eu reclamar, misericórdia. Então, eu sabia que isso ia acontecer. Por isso que eu não queria contar. Eu não queria preocupar ninguém. Eu não queria que ninguém me olhasse com aquele olhar de dó. Eu queria continuar sendo a mesma pessoa. Eu queria chegar nos lugares e brincar e conversar como eu sempre faço. E que ninguém me olhasse assim, com dó de mim. Sabe? Não por egoísmo, gente. Por não querer preocupar as pessoas. Por aproveitar os momentos bons com as pessoas, sabe? Por amar as pessoas, por sentir o amor delas. E eu disse pra sogra, eu só não conta pra onde que eu vou contar. E um dia nós estávamos trabalhando na padaria. E o Anderson tava muito nervoso, muito pedido, muita coisa pra entregar. E ele naquela euforia, e eu ruim, ele tem que fazer as coisas sozinho. E eu não sei o que foi, que por uma mera bobiça ele reclamou. Ai, meu Deus, tipo assim, ai, eu não aguento mais, não sei o que. Mas não foi pra mim que ele falou assim, da rotina. Afinal, gente, padaria no calor é terrível. É terrível, gente. Você tá naquele calorão e aqueles fornos. Deus o livre. Olha, você sai cozido de lá de dentro. A gente tava muito cansado. Era finalzinho da tarde. E ele comentou assim alguma coisa. E aí eu desabei. Eu lembro que eu chorei na ponta da mesa. Eu disse pra ele, não reclama. Você não tem diagnóstico sobre você. Você tá com saúde. Você tá perfeito. Você pode trabalhar. Você não tem nenhum diagnóstico sobre você. Você não tá abaixo de medicação forte. Você não tá precisando de uma cirurgia e não tem de onde tirar. E eu lembro que eu comecei a falar pra ele. Quando eu acabei de falar, ele tava em choque. Ele olhou pra mim e disse, por que você não me contou esse tempo todo? E aí a gente começou a conversar e eu contei pra ele, ele ficou desesperado. Gente, ele queria se desfazer de tudo, ele queria, não porque eu vou cortar o meu eucalipto. 1 ano depois esse eucalipto tá sendo cortado. Se eu dependesse daquele eucalipto, eu tava morta, gente do céu. Eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou vender isso, eu vou vender aquilo. Gente, a gente não tinha nem o que vender pra pagar a cirurgia, pra falar a verdade. A gente tem uma vida simples, uma vida humilde. A gente tem as caixinhas de abelha, se vira. A gente tem os maquinários da fábrica de picolé, a gente tem os maquinários da padaria. São maquinários, são coisas que a gente pode trabalhar, gente. Se a gente vender tudo isso, nós vamos viver do quê? A gente depende disso, a gente trabalha com isso, né? E aí eu lembro que eu conversei com ele, eu disse, fica tranquilo, vai dar tudo certo. Deus tá no comando de todas as coisas. E ali a gente entrou nessa batalha. Foi até que eu enfrentei a batalha de contar pro meu pai. Contei pra minha madrasta primeiro, pra ela ir preparando o caminho pra mim, porque eu tinha muito medo de contar pro pai e ele se desesperar. Quando eu contei, ele ficou assim. Quando a gente contou pra ele, ele ficou assim, meu Deus, se ele pudesse largar tudo lá onde ele mora, em Brusque, vir pra cá e ficar comigo e me ajudar e cuidar de mim. E graças a Deus a minha madrasta é muito compreensiva, mas a gente sabia que não tinha o que fazer. Tinha que esperar essa cirurgia sair, Deus sabia de todas as coisas. E aí, então, a gente não tinha de onde tirar.
E aí eu vou contar pra vocês a providência do céu na minha vida.